Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, João capítulo 9. João capítulo 9, quero ler do verso 1 até o verso 17. Nossa reflexão nesta noite é que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem coragem, uma coragem sobrenatural, que ele é revestido, que vem do alto. João 9, do verso 1 até o verso 17, vamos fazer a leitura nesta noite. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou este homem? Os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: Não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no neles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-o nos olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Senhor, meu Deus e Pai, abrimos Tua Santa Palavra nesta noite, ó Deus, e ao lê-la, ó Deus, já somos profundamente impactados, ó Deus, com essa narrativa e com essa experiência, ó Deus, que Teu Filho atravessou em seus dias de vida entre nós. E nesta hora, ó Pai, que assim como Tu abriste os olhos, ó Deus, daquele cego de nascença, nesta noite também o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergar, Senhor, o propósito de nossas vidas, para que possamos enxergar, ó Pai querido, a Tua vontade, e que nada, ó Deus, venha impedir ou criar embaraços para a nossa compreensão da Tua vontade e do Teu propósito. Que Teu Santo Espírito conduza o nosso entendimento a Tua vontade, ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é uma narrativa extremamente impactante. Um cego de nascença, onde as pessoas conheciam ele na cidade, e ao perceber esse cego, ele tem esse encontro, e nesse encontro ele ouve algo que Jesus diz para ele fazer, e ao ele fazer isso, acontece esse mover sobrenatural de Deus.
É interessante que eu sempre faço algumas pesquisas na internet e eu vi muitas pessoas falando nisso daqui e tentando tirar o foco da mensagem principal deste capítulo e do Evangelho de João, tentando falar por que Jesus cuspiu e passou isso no olho da pessoa. Eu fiquei espantado, eu vi várias mensagens sobre isso. Tira o foco central da mensagem. E eu gostaria então de mostrar para os irmãos nesta noite que a leitura da palavra de Deus, ela precisa ser feita de uma maneira que nos leve a compreender o que o texto diz e não ficarmos então inventando interpretações, porque ao inventar interpretações, nós corremos o risco de gerar algum tipo de heresia e gerar algum tipo de distorção do Evangelho. O que o texto nos diz de uma maneira muito clara: existia um jovem que era cego desde nascença, que todos que estavam ao redor viram ele, e que os discípulos de Jesus fazem uma pergunta. E qual é a pergunta fundamental deste texto? Quem pecou e quem trouxe o mal sobre a vida deste cego? A pergunta fundamental deste texto está aqui no verso 2. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E essa pergunta fundamental nos traz então uma compreensão. Qual é a origem do mal? Qual é a origem das dificuldades que eu e você atravessamos na vida? E Jesus nos traz uma resposta muito poderosa, porque muitas das vezes nós vamos passando pela vida e nós vamos achando então que todos os problemas que atravessamos é fruto de um pecado, ou, como algumas pessoas tentam advogar, uma maldição hereditária, algo que os nossos pais transgrediram lá atrás e que agora nós estamos então debaixo dessa maldição. A maldição se chama uma só: o pecado. O pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus, que desde pequeninos, essas crianças lindas aqui, a gente não sabe por quê, mas de repente elas começam a mentir, de repente elas começam a falar mentiras, de repente elas começam a fazer maldades, e nós não sabemos de onde vem isso. A Bíblia nos responde. A origem disso foi o pecado do homem no início, o pecado original, a desobediência do homem a Deus. Tudo o que acontece de mal se originou no pecado original, o pecado de Adão e Eva. E isso nos traz uma clareza muito grande sobre esse texto. O texto não está aqui tentando dizer para você que agora então, para alguém receber cura, o pastor tem que cuspir na mão e passar na cabeça das pessoas, igual algumas igrejas estão fazendo por aí. E o pior, que coisa nojenta, né, queridos? Tem gente que gospe na boca do outro, aqui em Goiânia. É coisa horrível, horripilante. E as pessoas então começam a ler o texto e vão para uma coisa que, olha isso aqui. Não, a pergunta é fundamental. A interpretação é simples. Interpretar a palavra de Deus, querido irmão, é ler a palavra de Deus, é entender o que o texto está dizendo. O resto do capítulo todo está nos mostrando o quê? Que existe uma compreensão na cultura judaica, uma cosmovisão desse povo, de que eles acham que a origem do mal não é a responsabilidade individual. E Jesus está mostrando aqui que a origem do mal é uma responsabilidade individual. O mal que acontece em minha vida, muitas das vezes é pelo meu próprio pecado, pelas minhas próprias escolhas, mas nunca se esqueça, qualquer que seja a tua adversidade, a tua dificuldade na sua vida. E aqui, Jesus, nós estamos vendo o exemplo mais profundo de dor que um ser humano pode enfrentar, que é nascer numa contingência sem saber ao certo por que nasceu assim. Ele é cego e todos eles conhecem. Qual é a resposta mais simples de Jesus?
E a resposta mais poderosa, verso 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha que coisa poderosa. Querido irmão e querida irmã, eu e você vamos passar dificuldades nesta vida. Às vezes nós podemos nascer com dificuldades nesta vida. Às vezes nós podemos enfrentar circunstâncias que nós não queremos passar. Mas o propósito de Deus nas nossas dificuldades é nos mostrar que o plano de Deus é muito maior que a nossa circunstância momentânea de vida. Amém? Tudo o que vier a acontecer em nossas vidas, tenha a compreensão e guarde isso no seu coração. Isso tem um propósito para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Amém, irmãos? A minha esposa, na gravidez, pedra na vesícula, uma luta, uma dificuldade, dias difíceis, choro, dores, ansiedades, tristezas, culminou numa cirurgia com 3 meses de gestação, quase a perda da minha segunda filha, desespero, mas nós nunca deixamos de crer que um dia a obra de Deus iria ser manifesta em nossas vidas. Amém, irmãos? Como você enfrenta as suas lutas? Como você enfrenta as suas adversidades? Charles Spurgeon, ele fala, os desafios são o modo de Deus de nos prepararmos para o extraordinário. Olha que maravilha. Vou falar novamente. Os desafios são o modo de Deus de preparar-nos para o extraordinário. Amém, irmãos? Passamos. Eu posso dar hoje glórias a Deus. Eu posso ver a minha filha crescendo e eu dou glória a Deus. Alguns não passam por isso. Alguns perdem os seus filhos. Mas ele continua seguindo a vida, porque a glória de Deus vai se manifestando sobre a sua vida diariamente. Amém, irmãos? Diariamente. Eu perdi o meu pai com 11 anos de idade. Carreguei por mais de 30 anos na minha vida uma angústia existencial, uma tristeza que me consumia. E por quê? Porque eu perdi um pai. Perdi uma referência. Senhor, por quê? Ficar órfão. Aí eu vi os meus irmãos falando e contava as histórias do pai, e eu falava, eu não conheci esse homem, que eles conheceram. Deve ter sido legal. Deve ter sido legal poder guardar essas memórias. E eu não tenho essas memórias. Mas tudo isso leva a um propósito, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu e você precisamos aprender a ressignificar nossas adversidades. Amém, irmãos? E você tem o Santo Espírito de Deus para aprender a ressignificar as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades. Não caia nessa esparrela de achar que você é a pessoa que mais sofre no mundo. Não, todos nós sofremos. Não caia nessa luta, alguma coisa eu fiz para receber isso que está acontecendo. Não caia, o nosso Deus não é esse tipo de Deus. Nosso Deus não é um Deus vingativo, por enquanto. Tem um dia que Ele vai vingar e vai manifestar a ira dEle. Mas, por enquanto, Ele está mostrando para nós todos os dias a misericórdia, a graça, a bondade dEle, para que nós o busquemos, para que nós andemos nele. Não foi nem os pais, não foi o pecado que ele cometeu, mas tudo isso, todo este mal
se sucede para que se manifeste a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se você está enfrentando alguma luta. Eu não sei se você está atravessando algum vale. Mas uma coisa eu sei, que pela palavra de Deus, nesta noite eu quero te dizer, isto acontece para que a obra de Deus se manifeste em sua vida. Amém? Deus vai fazer algo poderoso através disso. Amém? Lá o apóstolo Paulo nos traz uma compreensão em sua segunda carta aos Coríntios, quando ele nos fala no primeiro capítulo, no verso 8, ele fala então que nós recebemos a consolação de Deus para que um dia nós possamos então consolar. O que seria do mundo sem a dor de Helen Keller? Vocês sabem quem é Helen Keller? É a fundadora desse AZAPAI, daqueles que cuidam das crianças excepcionais. Ela teve uma criança excepcional. E o que ela fez com isso? Ficou xingando Deus, blasfemando contra Deus? Ou ela entendeu que a luta que ela estava atravessando era para a manifestação da glória de Deus? E quantas vidas foram transformadas através do trabalho de Helen Keller? O que seria do mundo se Martin Luther King não tivesse sido espancado por brancos dentro de um ônibus, ao ponto de ter que ir até um hospital? O mundo não teria conhecido o maior líder que anunciou que brancos e pretos devem andar de mãos dadas e devem ser unidos, não pela cor da sua pele, mas devem ser unidos pela realidade de serem humanos. Tem muitas pessoas que escolhem um caminho errado diante da dor, que é o caminho da autocomiseração, que é o caminho da autodestruição, ao invés de olhar para a palavra de Deus e compreender o que Deus deseja fazer. Agora vamos olhar para esse texto e ver a perspectiva desse cego. Jesus se encontra com ele. Jesus está passando. Jesus não pergunta nada para ele. Mas Jesus diz para os seus discípulos: eu sou a luz do mundo. O cego vive nas trevas, porque não conseguia enxergar nada. E aqui as trevas não no sentido da malignidade, mas no sentido de que não pode ver. Mas ele olha para aquele cego e Jesus fala com aquele cego, aquele que está sofrendo o mal, aquele que está sofrendo a dor, aquele que está sofrendo a dificuldade. E quando Jesus olha para ele, o que ele diz? Não diz nada. O que Jesus faz? Gospe, pega o barrinho, passa nos olhos. Agora, o que você tem que fazer? Vá lavar-se no tanque de Siloé. Gente, se fosse você, está passando um cara na rua, gospe no chão, pega aquele barro e ainda passa em você, o que você ia fazer? Você ia aceitar de boa? Seja franco aí, irmão. Quem que ia aceitar de boa? Ninguém, né, Nilza? Eu não aceitaria, não. Eu falo, não estava vendo, não estava nem sabendo direito o que estava acontecendo. Não, mas ele escutou, né, a escarrada, né? Escutou, né? Aí ele vai se lavar. E quando ele se lava, ele volta vendo. Ele não questiona Jesus. Ele não discute com Jesus. Mas ele obedece o que Jesus manda ele fazer. A maior prova de fé que eu e você podemos dar a Jesus é obedecer a Cristo Jesus. Amém? Oswald Chambers fala que a verdadeira fé é obedecer a Deus mesmo quando não entendemos o motivo. A verdadeira fé
é obedecer a Deus mesmo quando não entendemos. O que você está deixando de obedecer a Cristo Jesus? O que você está lutando em sua vida que você fica discutindo com Cristo Jesus? Discutindo com a vontade de Deus? Como discípulos, nós somos chamados a obedecer aos comandos de Jesus. E tem muito discípulo que fica lutando, fica brigando com Jesus. Mas por que eu? Por que dessa forma? Por que agora? Não, agora não, Jesus, eu não quero isso. E Jesus está dizendo para você, faça discípulos. Não, Jesus, eu não gosto. Eu gosto mais de cachorro do que de gente, porque os cachorros são melhor do que gente. Mas tem gente que não gosta de cachorro. Essas semanas mataram os cachorrinhos aqui da rua aqui. Só não matou do irmão João, porque Deus está guardando, né, irmão João? Mas mataram do nosso vizinho aqui, aquele golden bonitão dele aqui. E o Rottweiler aqui da frente, que era bonitão também. Um bobão, cachorro era um bobão. No dia que ele saiu correndo atrás de mim, eu quase tive um infarto. Mas ele veio, pulou, brincou comigo, ele viu que era gente boa, não me mordeu. Foi de boa. Mas este homem, este cego, que já deve ter tido seus momentos de luta. Por que eu nasci assim? Por que eu estou passando por isso? Ele ouviu Jesus, Jesus falou, vá se lavar em Siloé. Ele se levantou e foi fazer a vontade de Deus. Ele foi obedecer a Jesus. E você, irmão? Obedecer é coisa simples para Deus. Obedecer, ele fala, orai sem cessar, você está orando. Medita no livro da lei de dia e de noite para que tudo te vá bem, você está meditando na palavra de Deus. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, você está fazendo, tendo seu tempo devocional de oração com o Senhor. Ele fala que haveria tempo de jejuar, hoje não é o tempo de jejuar pelas nossas famílias, você tem jejuado na sua casa, jejuado pela sua família, jejuado pelo seu trabalho, jejuado pelos seus amigos que estão no seu trabalho, pelos seus vizinhos. Ele mandou fazermos discípulos, pregarmos a palavra de Deus para todos os que estão perdidos indo para o inferno. E ele nos mandou pregar o evangelho. Você pregou o evangelho essa semana. Para quem você orou essa semana para que se converta aos pés do Senhor Jesus? Tem muitas pessoas que estão assim, mas eu estou sofrendo, eu estou dizendo. Nessa noite Jesus está dizendo para você, enterre as suas desculpas, enterre essa mania de você querer ficar me questionando e me obedeça, porque aquele que obedece, a obediência simples diante do Senhor, produz bênçãos extraordinárias, amém? Fala comigo, bênçãos extraordinárias. Obediência simples. Ele diz para você amar sua esposa. Ele diz para você cuidar dos seus filhos. Ele diz para você cuidar de sua casa. Ele diz para você viver em santidade. Ele diz para você ter uma ardente expectativa da volta de Cristo Jesus. Ele diz para você aproveitar todas as oportunidades para dizer que Jesus é a luz do mundo. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas aceitam Cristo Jesus, mas aí entram na igreja, e aí viram religiosos. E aqui nós vemos um episódio de que eles perguntaram, quem que te curou? Daí eles falaram, vamos levar lá para a autoridade. Qual é a autoridade? Aqui os fariseus. Verso 13, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Aí chega lá para os religiosos, o que os religiosos fazem? Desacreditam a fé daquele homem. Irmão, se você precisa da aprovação de Cristo Jesus na sua vida, única e exclusivamente, amém, irmãos? Eu lembro quando a gente foi começar essa igreja. Muita gente falou, não, é impossível, não tem como. Não tem dinheiro, como você vai se sustentar? E eu sempre falei, Jesus proverá.
Quando a gente falou, não, vamos comprar um lote nessa região, que louco, não tem dinheiro, como que vai comprar? Nós vamos comprar, levou 5 anos, mas nós compramos o lote, está aqui. Como que vai construir? Quanto que tem? Tem 200 mil. Quanto que vai valer essa obra? Eu não sei, Deus que sabe. A obra vai ser dele, Ele que sabe. E Ele vai trazendo a provisão, porque você só tem que fazer uma coisa na sua vida, querido irmão: obedecer a Deus. Fala comigo, obedecer a Deus. Obedecer a Cristo Jesus. Fala com fé, igreja. Obedecer a Cristo Jesus. Obediência, irmão. Sem obediência você não verá o extraordinário de Deus. A gente vai continuar vivendo uma vida em que a gente fica olhando e fica falando assim, não, curou no sábado. Não, então é pecador, não tem jeito. A gente vai ficar olhando para a vida do outro e ficar tentando encontrar o defeito do outro. Mas aquele homem que obedeceu a Cristo Jesus, ele diz claramente o que Jesus fez. Vá comigo lá no verso 25. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém, irmãos? Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Quando Cristo me tirou das trevas. Quando eu aceitei obedecer a Cristo Jesus. Quando eu aceitei fazer a vontade de Deus. Eu comecei a ver coisas que eu jamais poderia imaginar que eu ia ver. E é isso que eu te convido nesta noite. A você deixar de viver uma cegueira espiritual. A você deixar de viver uma vida de desobediência. A você deixar de viver uma vida cheio de desculpas por causa dos teus problemas, das lutas e das coisas que você viveu na sua vida. Para de olhar para trás e olha para Cristo Jesus. Faz o que Ele mandou você fazer. Deixa de ser cego e agora comece a ver o que Cristo tem preparado para aqueles que confiam nele, para aqueles que depositam a sua vida em Cristo Jesus. Este cego não ficou ali perguntando, o que é para fazer, quem que está mandando, o que é? Não, ele levantou, foi lá e fez. Ele foi lá e começou a testemunhar. E olha que bonito é essa história, queridos irmãos. Que bonita é essa história. Vá comigo no verso 38 agora. Vamos pegar o verso 35 e no verso 38. Olha o final da vida deste homem. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, percebe, ele foi para a igreja, para os fariseus. Os fariseus falaram, tentaram desmerecer, isso é absurdo, ele é pecador. E ele falou assim, eu não sei, uma coisa eu sei, que ele é profeta, e ele sendo profeta eu obedeci a ele. E quando você aceita Cristo Jesus, as pessoas vão questionar a sua fé, vão questionar a sua obediência, vão questionar o seu novo estilo de vida, vão questionar a sua nova postura com Cristo Jesus. Mas olha que coisa poderosa esse homem diz. Jesus diz, você crê no Filho do Homem? O homem perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o que ele faz? E o adorou. E o adorou. Querido, eu poderia fazer um apelo aqui nessa noite, nesse momento do culto, mas eu não vou fazer um apelo. A única coisa que eu quero te dizer para encerrar essa mensagem nesta noite, este homem, ele nasceu cego. Todos o conheciam e falavam então que ele era um amaldiçoado. Todos que o conheciam falavam que ele era um cara que não tinha futuro para nada na vida dele. Passa Jesus de Nazaré e ao ver aquele cego, ele fala para aquele cego, vai lá e se lave.
aquele cego, ele não tinha que obedecer, ele nem sabia direito quem era Jesus, mas ele foi e obedeceu a Cristo Jesus. E quando ele se lava, acontece o maior milagre da vida dele, porque ele tomou uma única decisão de obedecer ao que Cristo mandou ele fazer. E ele chega lá e ele volta vendo. E era para ser boas novas, era para ser o dia da alegria, era para ser um dia da vitória. E as pessoas começaram então a querer destruir a fé dele, destruir o milagre que ele havia recebido. Mas ele entendeu: eu encontrei o profeta, eu encontrei Jesus, eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus vem até ele novamente, ele olha Cristo Jesus e ele entende então que Jesus é o profeta dos profetas, Jesus é o Filho do homem. Essa expressão significa que ele é a promessa de Deus. E ao se encontrar com Cristo Jesus, ele o adora, e ele se torna então, agora ele deixa de ser o cego de nascença e se torna um discípulo que adora Cristo Jesus por todos os dias da vida dele. E você, meu irmão, o que Deus já fez tanto na tua história, tanto na tua vida. Enterra hoje as tuas desculpas e sai por esse mundão do nosso Deus para dizer para as pessoas que Jesus é a luz do mundo, o profeta dos profetas, que ele é aquele que é a cura para quem não pode ver, ele é a voz para aquele que não tem mais nada para escutar, ele é o verdadeiro socorro para aquele que está desesperado, ele é o verdadeiro alívio para quem tem uma angústia dentro da sua vida. Esse é Jesus de Nazaré. Ele é o Filho do homem, ele é o profeta, ele é a promessa do Deus vivo. Eu espero que nessa noite você tome 3 decisões na sua vida. A primeira delas, diga para você: eu era cego e não podia mais ver, porque se eu passei todas as lutas que eu tinha para atravessar na minha vida, eu sei que é para ser uma obra bendita do Senhor. Amém, irmão? Porque você não foi criado para viver e atravessar essa vida, só uma vida de desgraça, de tristeza. Você nasceu para ser o projeto do Deus vivo, o projeto do Deus vivo. E você nasceu para ouvir a Cristo Jesus e obedecer a Ele e viver para Ele como um verdadeiro discípulo, que o segue, que o ama e que o adora para todo sempre. Que nesta noite, eu e você, ao ver a história deste homem, nós entendamos que se existe um mal nesta vida, é não ouvir Jesus. Se existe uma maldição nesta vida, é não obedecer a Jesus. Se existe algo que realmente pode destruir a tua vida e a tua casa, é você não viver para Cristo Jesus. Que nesta noite você faça como o cego de nascença. Entenda que o mal, a luta e a adversidade é uma oportunidade para você receber a graça de Deus na tua vida. Entenda que Ele fala com você. Obedeça a Ele. Não deixe que nada neste mundo venha destruir a sua fé em Cristo Jesus. Tenha uma fé verdadeira, profunda, um compromisso com Ele, até depois do fim. Amém? Feche os teus olhos.
e fala com Cristo Jesus nessa hora. Que hoje seja o dia da salvação, da restauração, da cura da tua vida e da tua alma. O hino antigo falava assim: Cristo vai hoje passar, 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 passar com seu amor triunfante. O Mestre vai hoje passar. Ele está aqui, Ele passa por você, Ele está aqui, Ele passa na sua vida e Ele fala com você. Obedeça, entrega, viva para Ele e conheça o extraordinário na sua vida e na sua família. Pai querido, Pai celeste, nesta noite, ó Deus, a Tua palavra nos abre os olhos, ó Deus, para entender que vivemos, ó Deus, para experimentarmos essa oportunidade das maravilhas do Senhor serem derramadas em nossos corações. Vivemos, Senhor, para ter esse encontro contigo e receber a preciosa e bendita salvação. Que nesta noite, Senhor, Teu Santo Espírito nos revista de coragem, nos revista de compromisso, nos revista de total dedicação ao Senhor. Que nós saiamos daqui como verdadeiros discípulos do Senhor. Que ao encontrar as pessoas pelo mundo e perguntarem para nós o que há na sua vida, nós possamos dizer com toda a fé: eu encontrei o profeta, o Filho do homem, o carpinteiro Jesus de Nazaré, o que morreu na cruz pela minha vida, o que perdoou os meus pecados, o que lavou a minha alma e me encheu de uma poderosa esperança, que me encheu com o poder do Santo Espírito, para adorá-lo todos os dias da minha existência, da minha vida, e viver para a glória dele todos os dias da minha vida. Pai, que hoje o Teu Santo Espírito nos conduza a viver como verdadeiros discípulos do Senhor, com a coragem, com a fé, para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Amém.